Agora, o quarto passo, que é os pontos de apoio. Eu já entendi como é que funciona o instrumental, eu já entendi como é que é a multiplicação de força e eu já entendi também como que são os movimentos que eu tenho que fazer com a alavanca. Agora eu tenho que saber aonde eu vou apoiar essa alavanca para fazer os movimentos, né? Para fazer esses movimentos. Entender os pontos de apoio, onde você vai pôr a sua alavanca entre dente e osso. E aí, eu quero mostrar para vocês o osso alveolar. O osso alveolar é isso daí, tá? A maxila é um pouco mais fácil de explicar do que a mandíbula, mas os dois ossos, tanto a maxila quanto a mandíbula, eles têm a mesma questão. Você vai ter uma capa de osso cortical, tanto do lado vestibular quanto do lado lingual, do lado vestibular e do lado palatino, tá? Então você tem um osso mais denso, que é como se fosse uma capa. E no meio você tem o osso que a gente chama de medular. Então você tem o osso cortical por fora e o osso medular por dentro. O osso cortical extremamente duro, rígido, né? Então essa capinha aqui, ó, de osso, você pode ver que ela é bem densa, bem dura, porém extremamente friável. Ela é fácil de quebrar se você fizer esse movimento de cunho. E o osso medular? O osso medular, ele é um osso mais molinho. Então se você fizer um movimento de cunha sobre ele, ele tende a ceder. Ele tende a ceder e te deixar você entrar com o instrumental ali na região entre o dente e o osso. Quando a gente olha isso de perto, aqui eu estou pegando a região ali do canino, para vocês entenderem melhor. Observe como que é fininho o osso cortical vestibular, né? É muito fininho. Então, se você apoiar na vestibular, o que vai acontecer? Ele é um osso mais friável, ele é mais fácil de quebrar. É muito mais fácil você quebrar esse osso do que você deslocar a raiz. Então, sabe aquelas extrações que você vê que ficou um defeito gigante na vestibular? É porque a pessoa tentou apoiar na vestibular. Não apoiem na vestibular, gente. Na vestibular a cortical é muito fina. A chance de você fraturar o osso, ainda mais se você não tem domínio de alavanca, é muito maior. Ah, Bianca, mas aqui então na palatina é menor, né? Ela é muito mais grossa, então eu posso apoiar na palatina? Lembre-se do movimento de cunha. Se você faz um movimento de cunha aqui, você vai fazer força nesse sentido. Se você fizer força nesse sentido, a raiz que é mais dura vai pressionar a tábua vestibular cortical. E aí ela vai acabar fraturando. Entre o dente deslocar e a tábua fraturar, ela acaba fraturando. É aqueles casos que você vai fazer a extração do canino e você vai fazer com a alavanca e começa a fazer um movimento de luxação com a alavanca, não, com forceps. Você começa a fazer um movimento de luxação com forceps e perde a paciência no meio do caminho. Porque dói o braço, né? Canino dói o braço. E aí você força um pouco mais. No que você força um pouco mais, você fratura a tábua vestibular. E fica um defeito horroroso. Que o implantodontista depois ela tem que suar para fazer enxertos gengivais, enxertos ósseos muitas vezes para poder corrigir. Não vai ficar um canino gigante no paciente. Então, isso aqui, gente, aonde que é o ideal então você apoiar? Você apoiar no osso medular. Onde que é o osso medular? Que você tem maior disponibilidade? Mesial e distal. Mesial e distal do dente. Por isso, oriento que você faça o apoio tanto na mesial quanto na distal. São os ossos mais seguros de você fazer o movimento. Se você tiver que desgastar um pouquinho, tá, para poder criar um ponto de apoio, sempre desgaste preservando as corticais. Porque aí, na hora que houver a cicatrização, aquele osso ele se regenera. Então você cria um ponto ali para sua alavanca, você não precisa ir de fora a fora, na vestibular e na lingual. Você faz o ponto ali, põe a pontinha da sua alavanca e tenta fazer o movimento de luxação, tanto de um lado quanto do outro. E com isso você vai conseguindo, então, pontos de apoio ideal, sua aula, exatamente. A gente conseguiu classificar os pontos de apoio para a alavanca, é um negócio que você não vai achar em livro nenhum, né? Que são os pontos de apoio ideais. A gente tem os pontos de apoio ideais, os alternativos e os de exceção, tá? Normalmente são esses. Aqui eu estou mostrando pontos de apoio ideal. Para essa aula não ficar se estendendo muito, eu vou dar pontos de apoio alternativos que você pode criar para que você possa então fazer o movimento de luxação. Mas assim, mais detalhes em relação a pontos de apoio, a gente mostra muitas estratégias, né, nessa aula de pontos de apoio, muito bacana.
aí você tem que fazer parte da comunidade, porque ela só é mostrada agora para quem faz parte da comunidade fechada, tá? Em caso de apinhamento, esse apoio tende a luxar os elementos vizinhos? O apinhamento, ele é intraósseo, porque se ele for intraósseo, pode ter esse problema. Mas sempre vai existir o espaço entre o dente e o osso ali, gente. Sempre tem. Mais que aquele dente na parte externa ele esteja apinhado, as raízes não estão apinhadas uma em cima da outra, né? Então ali, naquele ponto, você consegue fazer a luxação do dente. Eu já extraí diversos dentes apinhados e isso não foi uma dificuldade, porque normalmente o apinhamento é na coroa do dente, não na raiz. Normalmente as raízes são até divergentes, né? Elas são até mais afastadinhas. A não ser que você tenha, por exemplo, um apinhamento em que você tem um dente por vestibular, outro por lingual. Mas aí mesmo assim você vai criar um ponto de apoio entre o dente e o osso que você quer tirar. O ponto de apoio, gente, não precisa ser grande, ele pode ser 2, 3 milímetros, já é o suficiente para a ponta do seu instrumental entrar e você conseguir fazer o movimento de luxação. Então, agora que você entendeu, né? Aqui existe uma alternativa, ó. Quando você tem raízes residuais unitárias, você pode fazer um vale de 3 a 4 milímetros. Eu gosto dessa alternativa? Não gosto. Eu prefiro tentar dessa forma primeiro. Fazer o vale apenas na região entre mesial e distal e tentando luxar o dente. Se eu ver que não está saindo, que a minha cirurgia está se estendendo, aí a gente faz esse vale. Mas lembre-se, toda vez que você faz esse vale de 2, 3 milímetros, é 2, 3 milímetros que a coroa do dente do paciente vai crescer na hora que ele for fazer o implante, tá? Esse movimento aí se consegue se não tiver coroa, né? Com coroa ou sem coroa, você consegue fazer com os dois, tá? Lembre-se que o instrumental vai entrar perpendicular à região onde você vai fazer força. Então, é sim possível fazer com coroa. O dente com coroa não tem problema. Não é porque ele não tem coroa que ele não tem esse espaço. Gente, você tem a coroa que tem o ponto de contato lá em cima e você tem as duas raízes. É perto da raiz que você vai fazer, tá? É pertinho da raiz. Para você enxergar ponto de apoio, principalmente quando você não tem muita intimidade com cirurgia, o que eu aconselho? Faça rebatimento total do tecido. Afasta o tecido, enxergue apenas dente e osso. Fica muito mais fácil de você enxergar o ponto de apoio. Porque com a gengiva ali, fica difícil mesmo. Você vai achar que você vai ter que apoiar na coroa e não precisa apoiar na coroa, é mais próximo da raiz. O movimento é mais próximo da raiz, porque é a raiz que você quer deslocar. Tá certo? Uma dica de ouro, gente, para fazer remoção de molares é você utilizar da odontosecção, separando raízes, para facilitar então na sua extração. O que acontece? Quando você tem lá 3, 4 raízes, você sempre tem um ponto onde você tem a espícula óssea. Esse ponto tem um pouco mais de segurança você fazer um movimento de intrusão, porque você tem um topo ósseo lá. O que você faz? Você separa as raízes e você faz um movimento de cunha e roda nessa região. Na hora que você for fazer um movimento de cunha e roda nessa região, essas raízes elas vão fazer força para fora, concorda? Se você entendeu minha aula até aqui, você está entendendo esse desenho que eu estou fazendo. Ele vai fazer força para fora. No que ela for fazer força para fora, ela vai expandir o alvéolo em todos os sentidos. Com isso, você vai luxar as 3 raízes ao mesmo tempo. Deixa eu ver aqui. No caso, raízes do... Uma dúvida. No caso, se mesmo que eu não tenha esses anteriores, deve ser anteriores, esses dentes anteriores, é possível realizar o apoio? Mesmo que você tenha os dentes anteriores? Sim, é possível. Para você enxergar, você vai enxergar a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Você vai enxergar isso aqui. Aqui tem um dente, gente. Esse dente ele pode ter a coroa, tá? O apoio continua sendo aqui, entre o dente e o osso. Você vai criar um espaço aqui, ó, entre dente e osso, nessa região. Miss Lane, cunha e roda com qual alavanca nesse caso? Olha, eu gosto bastante, Miss Lane, da reta nessa situação, né? Que você vai fazer o ponto de apoio bem aqui nessa região. Mas para você remover as raízes, lembra que eu mostrei o movimento de cunha e roda aqui, ó? Para você remover as raízes, você pode usar as alavancas anguladas. Vai facilitar para você poder fazer o movimento de exérese.
Mas o movimento de luxação, eu prefiro a reta, tá? Mas pode ser que você pegue muita intimidade com as anguladas e faça tudo com as anguladas. Tá tudo bem, tá? A gente não vai brigar por causa disso. E aí o que acontece, gente? Fazendo essa odontosecção, eu já respondo o resto das perguntas, tá, gente? Fazendo esse movimento de odontosecção, claro, com boa irrigação, né? Broca cirúrgica, você vai fazer o corte desse dente e vai criar então um ponto de apoio no meio deles. Olha aqui, por exemplo, esse dente, né? Ele tá sem coroa. E aí você vai fazer a remoção aqui. Você veja, você tem dente do lado. Mas se você criou um ponto de apoio aqui no meio, você nem vai interferir nesse dente do lado aí. Você nem vai mexer nele. Porque só a luxação aqui você já vai conseguir expandir vai luxar as duas raízes, né? Ao mesmo tempo. Vai fazer a remoção desse dente. E do pré-molar, que você faz no sentido mesodistal. É sempre no sentido de separar as raízes. E esse ponto azul é o ponto onde você vai pôr a sua alavanca para fazer o movimento de cunha e roda. Com isso, gente, você diminui a resistência das raízes porque elas estão separadas e com isso você consegue luxar melhor o dente. Então não tenha medo de fazer odontosecção. O dente é uma coisa que você vai jogar no lixo assim que ele sair da boca. A não ser que o paciente queira levar, mas que leve o dente quebrado. Você tirou o mal, você tirou o que estava fazendo mal a ele. Você vai fazer uma extração, você condenou o elemento dental por cárie, por doença periodontal, por infecção. Então você está removendo algo que pode causar uma infecção, um mal maior a ele. Melhor você fazer odontosecção do que você fazer osteotomia, que é o que vai ficar na boca, que é o osso, né? Então faça odontosecção, não tenha medo da odontosecção. Ela vai te ajudar, ela vai te auxiliar. É seguro fazer ponto de apoio quando tem um implante próximo de uma raiz que vai ser extraída? Olha, os implantes, Amanda, são instrumentos, são parafusos ósseo integrados, eles estão integrados ao osso, tá? O que você tem que tomar cuidado é, por exemplo, se esse dente tem uma coroa, a coroa não está ósseo integrada, a coroa ela é parafusada. Então, dependendo da força que você for usar, você pode inclusive quebrar o parafuso da prótese. E aí você vai criar um problema, né? Eu sou implantodontista, eu sei tirar parafuso, né? A gente aprende a tirar parafuso porque às vezes com a própria mordida do paciente ele consegue quebrar através de bruxismo, né? Movimentos excêntricos, movimentos cêntricos, ele consegue fraturar o parafuso da prótese. Mas se você não é implantodontista, você vai ter que chamar o colega para resolver um problema que não foi ele que criou. Então, meu conselho, evite apoiar em implantes. Apoie no dente e no osso, naquele dente que você quer remover. É totalmente possível, desde que você consiga colocar a ponta do seu instrumental ali. Professora, às vezes me deparo com raízes residuais complicadas, não é só você não, Guilherme, todos nós, nas quais não é possível fazer osteotomia, devido aos defeitos ósseos dos dentes adjacentes. Defeitos ósseos dos dentes adjacentes. Ok, vamos ver a pergunta. O periótomo sempre dá certo em inserir entre o dente e o osso e ir luxando? Sim, você pode fazer isso. Pode colocar o periótomo entre o dente e o osso e ir luxando. Você pode usar o periótomo, você pode usar qualquer instrumental que te ajude a fazer esse procedimento. Gente, aqui eu estou dando um exemplo da alavanca, mas o que eu falei, eu já consegui fazer remoção de raiz residual com explorador, já consegui fazer com lima. Se você entender o que você precisa fazer, o movimento que você precisa fazer para luxar, você romper os ligamentos periodontais e causar a expansão do alvéolo, qualquer instrumental que você usar que te facilite isso, você pode usar. Ou tem vezes que o periótomo não serve. Não, ele serve, você pode usar. Inclusive, eu tenho periótomo na minha caixa. Tá? Ele ajuda bastante em alguns casos. É que eu prefiro outros instrumentais. Eu aprendi a utilizar outros instrumentais. Quer ver um instrumental que me ajuda muito também? Descolador de Moldt. Já tirei várias raízes com a ponta do descolador de Moldt. Me ajuda bastante. Né? Cureta de Moldt também. A cureta é aquela que tem a ponta redonda. Já consegui tirar raízes com ela. Quebrou a cureta? Quebrou. Não foi muito uma boa experiência a cureta, né? Mas o descolador funcionou bem.
Você sempre faz escoamento da mucosa que abrange o dente vizinho, até para exodontias de apenas um dente? Liliane, aquilo que eu estava falando. Hoje eu não faço, tá? Eu consigo fazer extração apenas com deslocamento simples do tecido ao redor do dente. Apenas deslocamento ali da gengiva ao redor do dente. Mas quando você está no início e você tem dificuldades de enxergar pontos de apoio, transpor a imagem de uma radiografia que é 2D para a boca 3D e saber exatamente o ponto de apoio que você deve fazer, eu aconselho que você faça o descolamento. Porque com o descolamento você vai enxergar as coisas. Você vai enxergar pontos de apoio, dente e osso. E com isso vai facilitar o processo cirúrgico. Parece que você está perdendo tempo fazendo o descolamento, mas você vai ganhar muito mais tempo. Por quê? Primeiro, você vai enxergar o que você está fazendo. Você vai ter menos sangramento. E na hora que você tiver que fazer a sutura, o tecido está menos lacerado, porque você não ficou tentando afastar o tecido ou lacerando o tecido com a alavanca. Isso vai facilitar você ter uma cirurgia mais limpa. Então parece que você está perdendo tempo fazendo descolamento, mas você não está. Você está ganhando tempo e aumentando a qualidade do seu procedimento cirúrgico. Principalmente no começo. Conforme você for pegando mão, você for ficando mais experiente, a sua cabeça vai começar a mostrar para você aqueles pontos de apoio de forma diferente. Você vai ver isso, porque a repetição faz a gente ficar mais aprimorado, mais especializado. E com isso você vai diminuindo a amplitude do seu retalho. Mas no início eu aconselho que faça um retalho e que você enxergue dente e osso, para você poder fazer aquele procedimento com tranquilidade. Tá bom? Luxe como se não houvesse amanhã. Neuza colocando aqui isso. Luxe, como se não houvesse amanhã. Porque quanto mais tempo você gasta luxando o dente, menos tempo você vai ficar extraindo esse dente, tá? Professora querida, não estou no início, tenho 29 anos de posto de saúde, olha só. Mas é que às vezes ainda apanho de algumas exodontias. 29 anos no posto, caramba! É bastante tempo, é muito tempo. Bom, Liliane, eu estou mostrando aqui uma forma diferente de fazer uma coisa que você já faz há bastante tempo. Será que não é interessante você tentar? Eu mostrei, é que assim, gente, o que eu mostro aqui é uma aplicação física, tá? A física explica esse movimento para um procedimento odontológico, mas você pode usar essa explicação física para fazer muitas coisas. Você pode movimentar montanhas, você pode movimentar pedras gigantes e pode fazer extrações dentárias. Tenta fazer isso que eu estou te falando. Faz o descolamento e veja a diferença. Veja a diferença de quando você enxerga o que você está fazendo. Né? E perceba também no pós-operatório do paciente. Você sabe que quando a gente faz um procedimento que tem muita laceração no tecido, você tem mais mediadores de inflamação no local. Mais mediadores de inflamação no local, mais inflamação, mais inchaço, mais edema. Pô, se você faz uma incisão e faz um negócio sem encostar na gengiva, por mais que você tenha descolado, né? Na hora que volta o tecido, ó, fica lindo. Fica lindo, a recuperação do paciente é muito mais rápida, né? Mas com certeza você tem muito também a agregar o nosso canal aqui. Seja muito bem-vindo e obrigado pela sua presença. É uma honra ter você por aqui, tá? Uma colega de tanto tempo de cadeira, que coisa linda. Mas alguém, deixa eu ver. Luiz, gosto muito de utilizar a CELD em reta infantil. A CELD em reta infantil, ela é muito boa, Luiz. Por quê? Ela tem a ponta mais fininha. Só que depende da marca. O que acontece? Eu não sei o que acontece com esses fabricantes de marcas de instrumental, que eles falam assim que infantil, eles resolvem fazer o cabo pequeno. Gente, tudo bem, é infantil, mas quem vai usar é um adulto, quem vai usar é um dentista adulto, não é a criança. Então por que tem que fazer pedido do cabo pequeno? Faz a ponta pequena, mas o cabo tem que ser grande para pegar no mãozão, né? Alguns, eles fazem com um cabo fininho. Gente, como é que você vai multiplicar a força num cabo fino? Vai acabar com a sua mão, vai dar ler. Vai valer. Tome cuidado com isso. O cabo tem que ser grosso, né? Para você poder pegar e ter uma boa empunhadura. A ponta pode ser fina, não tem problema. Tá bom? Cabo grosso, ponta fina, a história aqui tá ficando estranha. Daniel Furtado, doutora Bianca, boa noite. Boa noite. Encontro dificuldade em fazer sutura, fechar o alvéolo com o tecido da mucosa, quando faço extração com deslocamento restrito ao dente a ser extraído. Daniel,
Normalmente, quando você faz uma extração dentária, ainda mais se for região anterior, posterior costuma fechar um pouquinho mais, mas anterior é um pouco mais difícil. Você vai ter uma cicatrização por segunda intenção. O que você vai fazer com a sua sutura? A sua sutura é para conter o coágulo. O coágulo, ele é a pedra fundamental para acontecer o processo de cicatrização. Então, a sua sutura, você vai fazer, por exemplo, uma sutura em X para manter o coágulo ali na posição bonitinho, tá? A partir dali, o alvéolo vai sofrer uma série de processos em que você vai ter, então, formação de tecido mesenquimal, né? E aí vai sendo calcificado, formando, então, o osso ali dentro do alvéolo. Quando faço um descolamento do dente a ser extraído, e um dente de cada lado da sutura, fica melhor? Pode até ficar melhor se você tirar, por exemplo, as espículas ósseas. Você faz uma sutura mais uniforme. Porém, aí vem uma questão. Tirar osso é uma coisa que para um implantodontista é uma coisa um pouquinho, dá uma friozinha assim na barriga, sabe? Implantodontista não gosta que tire osso. Eu sou implantodontista, não gosto que tire osso. Por quê? Porque você nunca sabe quando aquele paciente vai fazer uma reabilitação com implantes. E quanto mais osso ele tiver ali, melhor. O ideal é você deixar o bordo confortável se você vai colocar uma prótese, né, imediata. Se não vai colocar uma prótese, faz suturas em X, fecha o alvéolo bonitinho e tá bom. Porque é o coágulo que vai manter ali na posição, né, e vai fazer o processo de cicatrização.